Olá pessoal, sou o professor Claudemir e hoje venho através dessa videoaula abordar de maneira direcionada aos alunos do terceiro ano da Escola Quilombola Luzia Maria da Conceição o assunto vanguardas europeias, ok? Vamos lá, seguir junto, ver esse breve resumo de algumas informações importantes e de destaque que merecem ter uma atenção. As vanguardas europeias, elas representam um conjunto de movimentos artísticos, culturais, que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo e o expressionismo. Junto esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial desde a pintura, a escultura, a arquitetura, literatura, cinema, teatro, música, além de ter influência na revolução tecnológica através de reflexões sobre a vida. As vanguardas artísticas, elas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, por exemplo, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda, do francês avant-garde, significa a guarda avançada, o que pressupõe nesse contexto um movimento pioneiro das artes. Vamos agora dar início ao estudo sobre o expressionismo. O expressionismo é uma vanguarda artística europeia do início do século XX, né? Surgiu na Alemanha em meados de 1905, por isso é também chamado de expressionismo alemão. Edvard Munch é considerado o precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é a obra chamada de O Grito, de 1893. Como podemos ver na imagem, essa é a obra de arte chamada O Grito, de Edvard Munch. O expressionismo surgiu como uma reação ao positivismo do movimento impressionista. São características do expressionismo uma visão trágica do ser humano, ou seja, o expressionismo, como o próprio nome suscita, busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções do autor da obra. Ou seja, assim, os artistas eles exageravam e exageram e distorcem os temas em seu processo de catarse, ou seja, revelando assim o lado pessimista da vida. Esta escola ela utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia existencialista do indivíduo alienado, fruto da sociedade moderna industrializada. Tinha uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano. Ou seja, ela se utilizar de métodos subjetivos para representar a natureza e o ser humano em suas obras. A proposição das suas obras despreza a perspectiva e a luz, pois essas são, via de regra, intencionalmente modificadas. São principais artistas do expressionismo. Aqui a gente pode ver alguns artistas, né, tidos como os principais desse movimento vanguardista, né, que é o expressionismo. Podemos citar Edvard Munch, Vincent van Gogh, Cândido Portinari, entre os demais aqui. O expressionismo no Brasil. Expressionismo no Brasil, né? No Brasil destacou-se Cândido Portinari, que representou em suas obras as mazelas do povo nordestino, além de Anita Malfatti, que foi responsável pelas obras de retratos nus, cenas cotidianas e paisagem. A seguir, vamos ver algumas imagens de obras desses dois autores. O Lavrador de Café, né, que é a imagem de um lavrador apoiado em
uma enxada. O homem ele é retratado descalço, com as mangas da camisa arregaçadas e tem expressão cansada e preocupada. Os pés fortes e grandes do personagem eles representam o vigor físico. A seguir temos a obra O Farol, de Anita Malfatti, e O Barco, ambas de 1915. Nessas duas obras, a paisagem ela está mais harmonizada com a presença humana e através das edificações que compõem o cenário. O uso de deformação é sensivelmente menor, como a gente pode observar nos detalhes da pintura. Ok? Sigamos. Vamos passar agora para o cubismo. O cubismo ele surgiu no século XX na França e abrangeu as artes plásticas e a literatura. Foi marcado pelo uso de formas geométricas, além de romper com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento ele pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Ok? Aqui temos uma obra de Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso. Desculpem se eu tiver falhado na pronúncia, mas sigamos. O cubismo no Brasil. Cubismo no Brasil, né? No Brasil, somente após a Semana de Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista ganhou força. Ou seja, ainda que os artistas brasileiros não se entregaram assim, às características exclusivamente cubistas, podemos destacar as telas de artistas plásticos como Tarsila do Amaral. Nelas notamos a influência cubista pelo uso das formas geométricas. Vamos analisar a seguir na imagem de uma de suas obras. São Paulo, de Tarsila do Amaral. Como podemos ver, é uma imagem de algum determinado local da cidade de São Paulo, só que, como a gente pode ver, é especificamente feita com traços cubistas, ou seja, que traços são esses? São através de formas geométricas. Principais características do cubismo, né? As principais características do cubismo. Ruptura com a perspectiva consagrada das linhas de contorno. A natureza passa a ser retratada simplificadamente, ou seja, isso acaba permitindo a maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo em que recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza. Também cabe citar, né, que esse estilo abandona distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. As naturezas mortas urbanas e os retratos são temas recursivos no cubismo. Tratamento geométrico das formas da natureza, ou seja, as obras assim elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Acaba predominando as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e dos volumes. Essa técnica ela acaba renunciando à perspectiva, assim como ao claro escuro, causando uma sensação de pintura escultória. Tá bom? No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. Principais pintores cubistas, podemos citar Pablo Picasso, né? E Tarsila do Amaral, por exemplo. Principais escritores, temos Jean Cocteau, Oswald de Andrade, entre outros aqui. E também podemos citar alguns dos principais escultores, como temos Constantin Brancusi, né? Vamos seguindo. O futurismo, agora sobre o futurismo, né? Foi um movimento literário e artístico que teve início em 1909. Predominou principalmente na França e na Itália, buscava a valorização do industrialismo e da tecnologia enquanto progresso técnico. Se priorizou pela utilização da publicidade como principal meio de comunicação. Aqui temos algumas obras de artistas futuristas, né? Giacomo Balla,
Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Enrico Prampolini, Nikolai Dilgerov, Carlo Carrà. Agora, pessoal, vamos passando para o dadaísmo. O dadaísmo, né? O que foi o dadaísmo, né? O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias, né? Cujo seu lema era: a destruição também é uma criação. Foi um movimento propulsor das ideias surrealistas, ou seja, de caráter ilógico e antirracionalista. O Tristan Tzara foi o fundador do movimento dadaísta em meados da Primeira Guerra Mundial, junto aos artistas Hugo Ball e Hans Arp. Esse movimento dadaísta é considerado um movimento anti-artístico. Características do dadaísmo. Temos aqui como característica do dadaísmo o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista de protesto, espontaneidade, improvisação, irreverência artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, e crítica ao consumismo e ao capitalismo. Bom, pessoal, aqui vemos uma obra, né, do dadaísmo, que é A Fonte e a Cópia de Mona Lisa, de Marcel Duchamp. Como podemos ver, né, trabalha muito com figuras sobrepostas, né, sobre umas sobre as outras. O dadaísmo no Brasil é o movimento dadaísta se difundiu nas artes plásticas e também na literatura. Os poetas dadaístas cultivavam a disposição aleatória das palavras. Dessa forma, era notória a falta de lógica e irracionalidade próprias do dadaísmo. Ocorria assim a banalização das rimas e da construção poética. Ou seja, no Brasil, o dadaísmo, assim como outras vanguardas artísticas europeias, ela influenciou o movimento modernista que surgia no Brasil. Na literatura, podemos notar essa influência em algumas manifestações dos escritores como Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Além deles, destaca-se o teatro de experiências de Flávio de Carvalho e as pinturas de Ismael Nery. Artistas dadaístas, né? Temos Tristan Tzara, poeta romeno, Marcel Duchamp, poeta, pintor e escultor francês, e dentre os demais aqui que a gente pode acompanhar, ok? O surrealismo. O surrealismo foi uma das vanguardas que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento artístico ele originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas. Ou seja, além das artes plásticas, o surrealismo influenciou na escultura, na literatura, o teatro e o cinema. Ok? Rumos do surrealismo, né? Vamos seguindo com esse tema aqui. Os rumos do surrealismo. Nas artes visuais, o surrealismo tomou duas direções. Numa delas, adaptou as técnicas de escrita automática dos poetas surrealistas. O intuito era liberar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideias do subconsciente. Essas obras eram abstratas ou figurativas. Em outra perspectiva, o surrealismo baseou-se em reconstruções elaboradas e meticulosas de um mundo de sonho, onde objetos eram colocados em uma justa posição inesperada. Ou seja, o pioneiro desta abordagem em pintura foi o italiano Giorgio de Chirico, cujas obras foram muito influentes. A incerteza do poeta de Giorgio de Chirico.
O surrealismo no Brasil, né? No Brasil, o surrealismo exerceu considerável influência sobre o movimento modernista. O escritor Oswald de Andrade foi um dos maiores expoentes em seu manifesto antropófago, no romance Serafim Pontes Grande e nas peças O Homem e o Cavalo e a Morta. Podemos notar elementos que se relacionam com as técnicas de criação surrealistas. Além da literatura, destacam-se nas artes plásticas Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Pessoal, como eu disse no início, era somente uma breve revisão, né, um resumo do conteúdo, poder destacar algumas informações importantes para vocês e ficamos por aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado e encerro com essa imagem aqui, por hoje, né? Essa imagem do Abaporu de Tarsila do Amaral, ok? Muito obrigado pela atenção.